Vai lá. Só vou repetir de novo que a gente vai gravar para as outras pessoas. Então, a gente leu em Gênesis capítulo 50, versículo 20, e o tema é como se posicionar como alguém que Deus chamou. Então, a gente percebe o nível de maturidade de José ao encontrar os irmãos dele, e não só maturidade, porque a pessoa precisa ter muita consciência e muita clareza do propósito dela, do que Deus tem para a vida dela, para ela conseguir encontrar pessoas que feriram ela, no caso José, tentaram assassinar ele, venderam ele como escravo e provavelmente maltrataram ele a infância toda. Porque eu estava pensando agora de manhã o seguinte: o momento que os irmãos de José jogaram ele no poço, com a tentativa de matar ele, literalmente, e depois venderam ele como escravo, foi o ápice ali de toda a perseguição que ele sofreu, dos próprios irmãos dele. Mas antes disso, eu estava pensando, imagina o tanto que José sofreu na infância, sendo perseguido pelos irmãos dele dentro da própria casa, ou no trabalho, no pastoreio do rebanho do pai dele. Imagina quantas vezes ele foi maltratado, quantas vezes ele foi perseguido, ele, sabe, foi invejado, foi colocado de lado, foi é, as pessoas, os próprios irmãos ali o rejeitaram. Quantas vezes isso não deve ter acontecido antes do momento dele ser jogado dentro do poço ali para com a tentativa de matarem ele. Então ele provavelmente ele teve uma infância bem sofrida, né? Com certeza teve muito amor do pai dele, mas ele teve uma infância muito sofrida até o momento que tentaram matar ele jogando dentro do poço e vendendo ele como escravo. Então, assim, depois de tudo isso, imagina José encontrando os irmãos dele e falando isso que ele falou. Falando isso que ele falou. Fiquem tranquilos, relaxa. Relaxa que eu não vou fazer mal nenhum a vocês, eu tenho poder para fazer isso, mas eu não vou fazer nenhum mal a vocês, porque não é isso que Deus quer que eu faça, não é isso que está no meu coração. E hoje eu tenho uma missão, mesmo que vocês me perseguiram, tentaram me matar, mas hoje eu entendo o propósito de Deus, que Deus fez, permitiu que isso acontecesse, para que eu fosse vendido como escravo, passasse tudo que eu passei, viesse para o Egito, se tornasse governador e pudesse hoje conseguir preservar a vida de vocês, do meu pai e de toda a vossa família. Olha o nível de clareza do propósito que José tinha. Se fosse outro, vamos falar a verdade, começaria a se vitimizar. Imagina, eu fico olhando um cenário oposto. José encontrando os irmãos dele, chamando os irmãos dele para uma sala de escritório e preparando lá todas as queixas dele, todo o desabafo dele, todo o vitimismo dele. Ah, vocês tentaram me matar, vocês foram isso, e jogando tudo na cara dos irmãos dele. Era o que a maioria de nós faria, para ser sincero. E é o que a maioria de nós faz em momentos que a gente fica se vitimizando, né? Que a gente se vitimiza, fica se vitimizando em grande parte da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Eu mesmo já me vitimizei muito por coisas que eu já passei, já me vitimizei muito. Quem aqui já se vitimizou também? E às vezes com razão, por alguma coisa que a gente já passou na nossa vida, né? Só que a gente, quando a gente tem clareza de como Deus nos chamou, de para que Deus nos chamou, qual que é a nossa missão, e a gente falou sobre propósito, sobre clareza do nosso propósito logo no início aqui, a gente para de se vitimizar e a gente entende o propósito. Eu falei aqui com vocês logo no início que as vítimas elas não prosperam, elas não prosperam. Infelizmente.
Deus, ele ama as vítimas, ele ama, mas Deus não entrega grandes propósitos para vítimas, para pessoas que ficam se vitimizando o tempo todo, porque não vai suportar o processo. E mesmo que suporte o processo, quando chegar no momento de executar o propósito, não vai ter maturidade, não vai agir como José, com sabedoria, com amor, com perdão, vai se vitimizar. E aí, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida espiritual? Quantas vezes? Ah, mas eu não estou conseguindo porque eu passei por isso, isso, isso na minha vida. Eu não consigo porque eu não terminei isso, isso, isso na minha vida. Eu não consigo porque fulano de tal me feriu. Eu não consigo porque meus pais não me deram uma boa educação. Eu não consigo porque meu pai e minha mãe não me deram atenção na infância. Porque eu fui rejeitado, porque eu fui rejeitada, sabe? Ah, eu não consigo porque os meus amiguinhos de escola tiveram mais oportunidade que eu. E aí, quando chega o momento da gente suportar o processo, a gente se vitimiza, lembra de tudo isso e para. Era o que poderia ter acontecido com José em vários momentos da vida dele. Primeiro, quando ele foi vendido como escravo, que ele chegou no Egito, ele poderia se vitimizar e parar. Parar ali, ficar como escravo, desistir logo naquele momento que ele chegou. Seria o primeiro momento que José poderia ter desistido, que tudo estava, sabe, combinando para ele desistir, mas ele não desistiu. Quando ele chegou no Egito ali, ele podia logo ali se vitimizar, contar a história triste dele pros senhores que compraram ele como escravo. Só que a história triste dele não ia fazer ele alcançar o propósito de Deus. Não ia. O vitimismo não vai nos fazer alcançar nenhum dos nossos sonhos ou propósitos ou o que Deus tem para a nossa vida. Não vai. Porque, primeiro, as pessoas elas não estão nem aí para a nossa história. A nossa história é triste. Infelizmente. Já viram aquele meme na internet que a pessoa tá contando, tá falando horas e horas e horas contando a história da vida dela para uma pessoa. Aí tem um meme que fala bem assim: é, entendi, que outra pessoa só fica falando entendi. Ah, já falei entendi pela 15ª vez e a pessoa não para de falar. É isso que acontece quando a gente fica se vitimizando o tempo todo. Todo mundo que a gente encontra, a gente se vitimiza. Todo mundo. Sabe, a minha mãe teve uma história muito triste, muito difícil. Muito. Gente, minha mãe, ela passou muita coisa na vida dela aqui que não convém nem falar. Uma pessoa muito sofredora, mas que deu a volta por cima. E só que chegou um momento da vida da minha mãe que ela precisou alinhar algumas coisas. Inclusive, eu tive o privilégio de ajudar ela nisso. E aonde que minha mãe chegava, ela contava a história dela. Todo lugar que ela chegava, ela contava a história de vida dela. Qualquer pessoa que ela conhecesse, ela contava, às vezes sem a pessoa perguntar. Ela contava aquilo como testemunho para fortalecer a vida da pessoa, né? A intenção dela era boa, só que o que estava por trás dela, e ela prega a palavra também, né? Ela é uma pessoa bem espiritual, só que o que estava por trás daquilo ali era um vitimismo. Era uma forma dela desabafar o tempo todo, e nem todo momento. Nem toda hora, nem toda ocasião a gente deve falar das nossas feridas para as pessoas. Primeiro, que as pessoas não querem ouvir, a gente não sabe nem se a pessoa quer ouvir, a gente não sabe se é o momento certo da gente falar aquilo, se Deus vai agir através daquilo que a gente está falando para curar uma outra pessoa. A gente não sabe se é o momento certo, a gente não sabe se a gente tem abertura para isso, sabe? E aí eu tive uma conversa bem íntima e particular com minha mãe, e aquilo foi, assim, tem sido libertador para ela. Porque quando a gente se vitimiza muito, a gente afasta até as pessoas da nossa vida. Imagina, José se vitimizando ali para as pessoas que compraram ele como escravo.
Ele não teria prosperado como escravo, e ele prosperou como escravo. Quando a gente não se vitimiza, a gente consegue prosperar até mesmo em circunstâncias que ninguém prosperaria. Como escravo, ele prosperou. Ele era um escravo livre. Ele era um escravo livre, sabe? Um escravo livre. Então, até na nossa área espiritual, a gente fica se vitimizando e a gente não percebe. Às vezes é um testemunho que a gente fica repetindo o tempo todo que aquilo Deus, sabe, tem que estar ficando lá no passado. Que aquilo tem que ser contado para uma pessoa específica, alguém que está de fato precisando ouvir aquilo no momento certo. E minha mãe afastava muita gente da vida dela por conta do testemunho dela, que nem ela sabia, sabe? E assim, um testemunho muito forte. E na verdade ela estava se vitimizando ali, acabava afastando as pessoas, ficando, sabe? Então, vocês estão conseguindo me entender, gente? Sabe? Então eu vejo isso muito no, até mesmo no digital também. É, a gente muitas das vezes se vitimiza, sabe? Se vitimiza o tempo todo e deixa de fazer o que a gente precisa fazer. A história triste de José não ia mudar a realidade dele. Então, quem é vitimista, as vítimas não prosperam. Se vocês quiserem até anotar isso daí, as vítimas não prosperam. Sabe qual era a intenção por trás? Até mesmo se José tivesse falado com os irmãos dele sobre tudo que ele passou, segundo ao que eles fizeram com ele, a iniciativa de vender, de abandonar ele, de trair, né? Ele queria calar o sofrimento deles. Por exemplo, ele ia querer, se fosse o caso, por exemplo, que o José, porque, qual seria a intenção de José se ele não tivesse recebido os irmãos da forma como recebeu e tivesse jogado tudo no rosto deles e tivesse ficado revoltado até aquele momento? Primeiro que ele não ia ser governador de nada. Mas seria também aquela coisa, não tem quando você conta o teu problema para a pessoa e ela joga o outro problema dela para mostrar que o seu não vale nada? Que ela sempre tem um problema maior do que o seu para te contar? Por que que isso afastava a mãe do Danilo das pessoas? É exatamente disso que ele estava falando. Eu vou falar do exemplo das mães aqui, que vocês vão pegar muito, 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 se eu puder. Tô tomando, não? Não, pode ficar à vontade. Quando a gente está grávida e a gente fala que tá para ganhar neném normal, o que que a gente escuta das pessoas experientes? Todas as tragédias possíveis. Uma para deixar, acham que é para deixar a gente mais forte. Outros é para mostrar o sofrimento delas que nunca foi curado, sabe? Aquela coisa. E aí acaba afastando a gestante, porque a gente fica com medo de contar qualquer coisa para aquele ser humano. Então é nesse ponto que a gente afasta as pessoas. Isso é muito claro, assim. Parece que quando ele estava falando, eu falei, nossa, isso é verdade. O seu bebê não vai dormir, o bebê não dorme, se prepare. Porque o meu aconteceu isso, 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 isso. Você vai casar? Meu Deus, aconteceu isso, isso, isso no meu casamento. Misericórdia, tem que planejar direito, tem que. Você vai morar perto da sogra? Misericórdia, que desgraça. Porque aconteceu isso, isso, isso. A pessoa sempre está pronta como vítima para te assustar, para te deixar para baixo. E isso é falta de cura, é falta de perdão, e não é testemunho. Não é testemunho. É que tem muita diferença. É incrível isso daí, gente. E você imagina, se ele fala, se ele joga tudo na cara ali dos irmãos dele, provavelmente os irmãos deles teriam uma história triste também para contar. Exatamente. Ah, mas José, você não sabe o que a gente passou, José. Você também não sabe nessa seca o que a gente está passando lá. A gente está comendo farinha e água. Você não sabe o que a gente está passando. Você está bem aqui, você está no palácio, cara. E o sentimento de rejeição que eles sentiam do pai?
Então, assim, ó, mas resumindo, olha a maturidade e o nível que José estava de não se vitimizar, de entender o propósito de Deus com clareza. Ele falou: Eu sei por que que eu estou aqui, eu sei porque Deus me fez passar por tudo isso. Foi para preservar a vida de vocês e de toda a nossa família. Só suporta os comos quem sabe do propósito. Quem tem o processo, quem tem quem entende o propósito, tem clareza do propósito, entende e suporta os processos. Foi aquele sonho que o pai de José contou para ele, que Jacó contou para ele, que ele tinha certeza que ele iria liderar, que ele foi chamado por Deus para liderar. Foi aquele sonho que fez com que ele suportasse todo o processo de dores, de traições, de injustiças que ele passou ali no Egito. Foi tudo isso, não só no Egito, mas dos irmãos dele. Senão ele não teria suportado isso. E a gente falou no início, acho que foi na nossa segunda, no segundo devocional, a gente falou sobre propósito. Qual que é o teu propósito? Você tem clareza do seu propósito? Se você conseguir, você consegue anotar aí agora qual que é o seu propósito? Consegue? No caderno, qual que é o seu propósito? Se você tem dificuldade para anotar, reflita mais, peça mais a Deus para que Ele possa te esclarecer e fazer você ter clareza do seu propósito, porque é o propósito quem vai te fazer suportar os comos. É o propósito que faz. A gente começou isso daqui com 112 cento e pessoas. doze pessoas. Só vai se afunilando. Só vai se afunilando. Por quê? Tem pessoas que vão ir até o final com propósito. E isso acontece no digital também, tem clareza do propósito. E suportar o processo dói, machuca. Se a gente não tiver clareza, se a gente não tiver saber agarrado à nossa promessa mesmo, de fato, isso tiver implantado na nossa mente, dentro da gente, a gente não suporta. Primeiro, que a gente vai se distrair com as distrações, a gente vai parar por conta da dor, das injustiças, das palavras das pessoas. A própria palavra das pessoas vão nos fazer parar. Quantas pessoas acordaram aqui hoje com a cara de sono? Como eu acordei hoje, sabe, com sono, um domingo, mas eu tenho certeza, eu tenho clareza do meu propósito. O que eu faço todos os dias, eu faço porque eu tenho clareza do meu propósito. Tudo que eu e Maxwell faz, a gente faz porque a gente tem clareza do nosso propósito. A gente está agarrado a uma promessa, é por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente não para. Tantas coisas que a gente já ouviu durante essa trajetória nossa no digital, durante o nosso início de casamento. A gente está casado, vai fazer 10 anos, graças a Deus. Então, mas a gente está agarrado a uma promessa. E é isso que a gente precisa ter clareza, estar agarrado a uma promessa para a gente conseguir suportar e conseguir chegar onde Deus quer nos colocar, para a gente realizar o propósito dele em nossas vidas, através da nossa vida, para influenciar a vida de outras pessoas, sabe? Então, ó, vamos lá. Como se posicionar como alguém que Deus chamou? Esse é o tema. Primeiro, não se vitimizar. E aí vocês podem colocar um insight. As vítimas não prosperam. Segundo, José tinha clareza do propósito dele. Tinha clareza do propósito dele. E essa clareza fez ele suportar o processo. José tinha clareza do propósito dele. E essa clareza fez ele suportar o processo. Tá fazendo sentido para vocês? E, e José era especialista em dizer não para tudo que era contrário ao propósito na vida dele, de Deus na vida dele. Ele era especialista, sabe? Até na dor,
A gente precisa dizer não. Quando ele estava na cova ali, ele disse não para a morte. Ele resistiu. Ele poderia ter se vitimizado, ficado ali dentro ali, desistir, acabou. Que era o que muitas pessoas poderiam ter feito. Mas ele, até na dor, a gente consegue dizer não. Não, eu não vou ceder a essa dor. Eu não vou ceder a essa traição. Eu não vou ceder a essa injustiça que eu estou sofrendo. Eu não vou ceder a essa ansiedade que está me corroendo aqui todos os dias. Eu não vou ceder a essa depressão. Então, o propósito nos faz dizer não até mesmo para as dores. E ele saiu daquela situação ali, foi levado para uma outra situação mais complicada ainda, que foi escravo no Egito. Imagina, escravo naquela época ali era terrível, tá? Era terrível. Chicotadas, fome, frio, escassez de muita coisa, desonra, humilhação para um cara que era filhinho de papai, vamos colocar assim, né? Tinha tudo ali em mãos do pai, todo cuidado, toda proteção, chegar no Egito para ser humilhado, trabalhando como escravo. Mas ele estava agarrado ao propósito dele e ele fez tudo que ele precisava fazer no Egito como escravo, ele fez com excelência. Tanto é que ele foi promovido a chefe da casa de Potifar, não é isso? Ele foi promovido, olha só. Ele foi promovido e foi aí que ele precisou dizer o primeiro não. Eu acho que o mais importante da vida dele, que foi quando ele disse não para as tentações, para a tentação que surgiu, que foi pecar contra Deus, que tentava levar ele a pecar contra Deus. E aí ele disse não para a mulher de Potifar. Ele disse não quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava observando ele, ele disse não. É fácil às vezes a gente dizer não quando a gente está no meio de todo mundo. E quando a gente está em um local que ninguém está nos vendo, que a gente só tem Deus como nossa referência, só Deus como nossa referência. E o que a gente vai fazer ou não vai fazer só vai ferir ou vai honrar os princípios dele na nossa vida. Só vai honrar ou desonrar Deus na nossa vida. Só vai nos afastar ou nos aproximar de Deus. O nosso não ou o nosso sim vai nos afastar ou nos aproximar de Deus. Então, José, ele disse não naquele momento ali. E aí ele foi injustiçado mais uma vez. Agora ele foi jogado numa prisão durante anos porque ele disse não. Dá para vocês imaginar a cena aí de um cara justo sendo injustiçado porque disse não, porque rejeitou, trair a confiança do patrão dele e trair os princípios de Deus e de desobedecer os princípios de Deus. Foi lançado na prisão. Então, assim, muita coisa que a gente renunciar de imediato, muita coisa que a gente renunciar de imediato vai nos causar dor. O processo, quando a gente renuncia, quando a gente diz não, ele vai nos causar dor. Só para você ter ideia, renunciar à sua cama quentinha num domingo desse causa dor, gente. Causa dor. A gente deixar de ter lazer muitas das vezes, ou de se divertir, de ver uma Netflix, nos causa dor para ter que estudar, para ter que dar atenção para o nosso sonho, para o nosso projeto. Dizer não para uma pessoa que a gente gosta, porque a gente precisa dizer não naquele momento, causa dor também. Causa dor na pessoa e causa dor na gente. Ó, da última vez que fui lá ver
Ela me pediu dinheiro e disse um não. E eu disse não. Pois é. Até com dinheiro a gente tem que aprender a se posicionar, sabe? Com pessoas que muitas das vezes a gente se torna codependente. Literalmente ali, naquele É, caso. exatamente. Eu e Maxwell, a gente trabalhou durante mais de 2 anos em uma clínica de reabilitação. Eu era coordenador. Ela trabalhava na área de assistente, ela trabalhava na área de administração, como gerente administrativa. E assim, a gente teve muitas experiências ali lidando com pessoas que eram viciadas no álcool, né? E drogas. Álcool e droga. Então, assim, a gente entende muito bem. Eu tive um pai que foi alcoólatra também. E assim, a gente Meu Deus. precisa dizer não, até para as pessoas que a gente ama, e isso vai nos causar dor. Isso vai muitas das vezes tentar nos levar para uma prisão emocional que muito forte, uma prisão emocional. Você lembra que eu falei que José ele era um escravo livre? Uhum. Isso se aplica a essas situações onde a gente tem muita coisa que vai escravizar o nosso coração, nos causando medo, dependência emocional. Só que quando a gente tem a certeza do projeto do Senhor, da promessa de Deus, a gente consegue dizer não, a gente consegue se posicionar porque sabe que a gente tem um aparato. Isso é você não ter a tua vitória ali, mas você tem a liberdade de agir, você tem a liberdade de crescer nesse tempo, prosperar nesse período. Porque o que você tem nas mãos, a- às vezes, eita, minha princesa, às vezes a única coisa que você tem ali é a promessa de Deus e o que você pode fazer no seu cotidiano para você manter isso de pé, né? Hoje, as nossas maiores prisões são emocionais e são prisões nos nossos relacionamentos. E quando a gente diz não, a gente ou vai se tornar uma pessoa presa emocionalmente, ou a gente vai se libertar, entendeu? Quantas pessoas que até dizem não, mas quando chegam em casa não conseguem dormir, ficam remoendo aquilo, pensando naquilo ali. Então, até para dizer não, a gente precisa ser livre. Até para dizer não, a gente fica remoendo aquilo, aquilo fica passando um filme na nossa cabeça, um monte de coisa passando na nossa cabeça. E beleza, a gente disse não, mas a gente continua preso, porque a gente não tem clareza do que a gente falou, a gente não entende o porquê que a gente falou. Então, tem situações que a gente precisa dizer não, que a gente precisa ter muita clareza do porquê que a gente está dizendo aquele não, principalmente quando é para a família. A gente que trabalhou em clínica de reabilitação, a gente sabe que quando a gente diz não para um dependente químico, a gente está ajudando a pessoa a se libertar. Quanto mais codependente a gente for, mais aquela pessoa ela vai continuar usando a droga, mas ela vai continuar bebendo, porque ela fez da gente um codependente, sabe? Então, assim, até nessas situações a gente tem que ter clareza aí, tá? A gente vai falando sobre esses assuntos e vai surgindo dores, né? Como o depoimento da Diana aqui, da Diana Lima, E da Gisele. e da Gisele também. Até no digital a gente, enfim, tá? Vamos lá, continuando para a gente encerrar aqui. José, ele teve uma oportunidade quando ele estava ali dentro da prisão, que foi interpretar os sonhos do rei. Só para resumir aqui. E uma coisa interessante que uma pessoa ajudou ele a ter acesso ao rei. Claro que foi Deus, mas ele conviveu ali com outros prisioneiros também. E primeiro ele interpretou o sonho dos prisioneiros e depois aquele sonho que ele interpretou foi uma porta que Deus abriu para ele interpretar um sonho muito maior.
Ou seja, José, ele conseguiu se relacionar com pessoas até mesmo dentro da prisão, e aquele relacionamento ali foi uma oportunidade, uma porta que Deus estava abrindo para levar ele para interpretar um sonho muito maior e conseguir chegar ao posto de governador. Vou falar uma coisa aqui muito importante. Quando a gente se vitimiza, a gente costuma pensar que todo mundo é nosso inimigo, que todo mundo está tentando passar a perna na gente. E isso atrapalha muito a gente a prosperar. Muito a gente a prosperar. Em todas as áreas da nossa vida. A gente acaba se afastando muito das pessoas. É verdade ou não é? Que tem momentos que a gente fica fechado, que a gente fica ali com a espada na mão, pronto para se defender. Lembrei da vida do episódio de Pedro com Jesus, que Pedro foi lá, passou a espada na orelha do soldado para defender Jesus. Ele não entendia, não tinha clareza do propósito, então todo mundo para ele era inimigo. Só que Jesus entendia o propósito, Jesus não via o soldado como inimigo, mas Jesus via o soldado como um agente de Deus que estava levando ele para o propósito dele. Aquilo precisava acontecer. Então, Tem muita gente pedindo aqui nesse devocional alguma coisa. Tá pedindo algum desenvolvimento, tá pedindo algum paciência. É aqui, chat principal, do lado do rostinho do Rodrigo. Tá pedindo paciência, tá pedindo milagre, tá pedindo. E aí, quando os agentes chegarem, as provas para te testar, você vai fazer o quê? Vai meter a espada na orelha? Vai chorar? Vai fazer o quê? Tem que ter clareza do propósito. Danilo, então eu tenho que ter todo mundo como meu amigo, eu tenho que ser uma pessoa boazinha com todo mundo, uma pessoa que aceita, que aceita aquilo que todo mundo fala, que aceita tudo que as pessoas falam, então eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa que não fala nada, não discute nada, não expõe sua a opinião. Essa pessoa. Não, não é isso. Mas você precisa entender que pessoas que Deus vão colocar na sua vida, mesmo que com experiências negativas, elas vão ser agentes de Deus para te levar ao seu propósito. Para você sair de lugares que Deus não te quer mais. Às Portas vezes, irão se fechar para que Ele te leve para outro lugar. Tudo isso. E isso dói. tem pessoas que Deus vai usar para te levar para o propósito dele, de uma forma positiva. Mas tem pessoas que Deus vai usar, vai permitir que surjam na sua vida para te levar para o propósito dele, mas com uma experiência que vai doer. E a gente precisa ter maturidade para isso. A gente não precisa enxergar as pessoas como inimigos, como pessoas que estão para nos destruir, para nos jogar para baixo, para nos fazer parar. Não, mas como pessoas que a gente está se relacionando e que daquilo ali a gente vai tirar uma experiência que vai ser útil para o nosso propósito, que, sabe, a gente vai ganhar uma experiência e vai crescer mais. Porque José interpretou o sonho do copeiro, né? E o cara parece que esqueceu dele. Passou anos e parece que esqueceu, só que Deus não esqueceu. Chegou o momento certo, ele lembrou de José e falou de José para o rei. E falou: vai ter experiências que você vai lembrar e você vai entender o porquê que aquilo aconteceu, mesmo que te causou dor. Você vai entender. Você vai falar: ah, sim, foi por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. Foi por isso. Agora eu entendi. Deus usou isso daí para me trazer até aqui. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Ó, até no atendimento, gente. Vou falar um pouquinho de atendimento aqui agora. Até no atendimento. Quando a gente se vitimiza e a gente tem
esse sentimento de que todo mundo é nosso inimigo, ou de que as pessoas não nos dão atenção e bababá, a gente deixa muitas das vezes de dar atenção para um lead, de converter uma venda, só porque a gente acha que a pessoa não está nos respondendo, que a pessoa não está ali nos dando atenção, a gente está batendo ali no atendimento, está falando e tal, tal, e a pessoa não está dando muita importância, a gente larga de mão, deixa de mão, ah, isso daqui não vai sair nada, e abandona. A gente faz muitas das vezes isso com nossos relacionamentos, se afastando das pessoas, e quando a gente não resolve isso, a gente leva isso até para o nosso atendimento, para as vendas. Assim, eu tô falando de mim, tá? Falando de mim. Que já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. O que que vocês sentem quando vocês estão fazendo um atendimento ali? A gente não quer ter a atenção da pessoa também? A gente não quer ver a pessoa nos respondendo? A gente não quer ver a pessoa ainda até o final do funil ali direitinho, fechando a venda? É isso que a gente quer, só que nem sempre vai acontecer isso. Nem sempre. E se a gente pegar as experiências negativas do atendimento e generalizar em todos os outros atendimentos, a gente vai desistir. Porque, olha, de 100, 2, 3, 5, 7 vão comprar. De 100. E se aí a gente generaliza tudo, a gente, sabe, acha que não vai dar certo nada, a gente para. Ó, ontem mesmo aconteceu comigo. O lead chegou até o final do funil, pediu o link e não respondeu mais. Ah, mas isso acontece com tudo, com tudo. Com todos os meus atendimentos acontece isso. Ah, mas fulano de tal não pagou o pedido do Pay After. Gente, se a gente generalizar, a gente não trabalha com vendas. A gente não. Ah, mas os meus anúncios não performaram. Não vão ser todos que vão performar. Não vão ser. Não vão ser todos os leads que chegarem no WhatsApp que a gente vai converter. E a gente precisa ter essa maturidade aí para entender isso. Faz sentido? Tá vendo? Se a gente tratar isso na gente, a gente consegue ter mais clareza e suportar o processo. E vai ser nos poucos leads no WhatsApp que você vai fazer muito dinheiro. A gente já recebeu, tipo, mais de, acho que uns 60 mil leads no nosso WhatsApp. 60 mil leads. Desses 60 mil, 10% converteu. Não, 10% não. De 60 mil, não. Acho que 2% converteram. Sabe, de 100, 5% converte. De 100, 5% converte. Quando está muito bom, 7. Quando está muito bom, 7. Então é isso que vai, essa clareza, entender que você precisa ter força, precisa suportar, precisa ter o seu emocional ali bem firme para você suportar isso, que aí você vai conseguir. Quando entendi o propósito, parei de sofrer. Exatamente. Pessoal, tá fazendo sentido esse devocional nosso para vocês? Deus está falando com vocês hoje pela manhã? Comigo tá. Pode pegar o café. Deixa eu pegar mais um cafezinho aqui. Quem já tomou café? E aí, vamos agir como José? Vamos ter clareza, vamos ter propósito, vamos ter suportar a dor, vamos parar de se vitimizar, as vítimas não prosperam. Vamos começar a segunda-feira amanhã com força total, com propósito, com clareza, com decisão, com entusiasmo, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando um processo difícil, vamos começar a segunda-feira com força total. Da mesma forma que vocês estão hoje, nesse domingo aqui, ó, sexto dia,
sem desistir, por mais que muitas coisas que a gente fala às vezes aqui não é talvez o que você esteja disposto a ouvir, talvez o que você queria numa manhã como essa, é estar com seu carro, tá pegando, indo viajar, tendo lazer com sua família, passeando na rua, levando o cachorrinho para passear, ou dormindo até mais tarde, ou assistindo uma televisão, sabe? Mas você está aqui hoje, você está suportando o processo do primeiro ao sexto dia e vai fechar amanhã com chave de ouro. E vai fechar amanhã com chave de ouro. Se você aplica isso na sua vida profissional também, você consegue virar a chave, consegue prosperar. Porque é isso que vai fazer a gente prosperar. Tá bom? A gente vai orar essa manhã. Então, o tema é, só recapitulando aqui, ó. O tema é como se posicionar como alguém que Deus chamou. Esse é o tema. Como se posicionar como alguém que Deus chamou. Olhe para a história de José. Todos os dias, quando você pensar em desistir, olhe para a história de José. Sempre, sempre, sempre. E tenha sempre gratidão no seu coração. Sempre, sempre. Não deixe a ansiedade te dominar. Os pensamentos ali, sabe, que estão o tempo todo na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, fazendo você sentir dor e medo por coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não aconteceram e nem vão acontecer. Então sempre olhe para a história de José, sempre. Deus, ele vai te honrar mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio aos sofrimentos. Deus, ele vai te honrar e você vai conseguir realizar seu propósito. Tá bom? Vamos orar a Deus? Eu quero ver amanhã vocês começando como José. Senhor Deus, nós te. Pode fechar os teus olhos aonde você estiver aí. Senhor Deus, nós te agradecemos pela essa manhã, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos ajudar a chegar até aqui nesse sexto dia. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito na nossa vida, que o Senhor conhece o nosso coração, os nossos desejos. O Senhor conhece. E muita coisa, Senhor, a gente precisa ter clareza. A gente não tem clareza de muita coisa, a gente precisa ter clareza. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a ter direção, a saber do nosso propósito, para que a gente consiga suportar o processo, suportar as injustiças, suportar os nãos, suportar as palavras que vêm para nos ferir, suportar o medo, suportar a vergonha, suportar os momentos que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, e isso nos faz querer desanimar a todo momento. Mas a gente precisa ter clareza do nosso propósito, a gente precisa suportar tudo o que acontece para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Pedimos ao Teu Espírito Santo que não só nos dê clareza, mas também nos ajude a suportar o processo, porque a gente sabe que o Senhor tem coisas grandes para realizar na nossa vida. O sofrimento de hoje ou qualquer provação que a gente esteja passando não se compara com o que o Senhor tem para a nossa vida no amanhã, com a glória do amanhã. Não se compara. A gente sabe que o Senhor tem coisas grandes para realizar na nossa vida, porque aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que ainda não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que acreditam no seu propósito, acreditam na sua palavra, estão com a chama ardendo no coração, que sabem que são capazes, que sabem que tem que chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. Então, te pedimos nessa manhã, Senhor, nos dê clareza, nos ajude a suportar o processo. E quando a gente chegar aonde a gente tem que chegar, nos ajude a agir com sabedoria, com amor, para a gente realizar o nosso propósito, assim como José entendeu tudo, assim como José realizou com excelência o propósito dele. Nós te pedimos, Senhor, que quando a gente chegar lá, que a gente não carregue vitimismo, que a gente não carregue culpa, que a gente não carregue mágoa,
que a gente não carregue no nosso coração rancor pelas pessoas, mas que a gente esteja com o coração aberto para perdoar e para até mesmo ajudar as pessoas que no decorrer do processo nos feriram. Nós te pedimos nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Pois é, meus amores, até amanhã, 6h46 da manhã, para a gente fazer o nosso encerramento, e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Deus abençoe, tá? Bom domingo. Amém. Deus abençoe 33 pessoas. Que Deus abençoe vocês. E os que não puderam estar também, a aula vai ficar gravada, tá bom? Muita gente está assistindo depois também. A gente está deixando lá no YouTube, ela tá privada, só vocês têm acesso. Então eu tô deixando lá no grupo. Tá bom, gente? Fica com Deus aí. Tchau, tchau.